tudo bem com você? Que bom que você está aqui comigo de novo. Hoje nós vamos falar sobre duas regrinhas básicas que você tem que fazer para que você consiga levar o Ministério Infantil com excelência. Vem comigo. A primeira dica, que é o essencial, é que você tenha uma vida de oração ativa. Por quê? Nós que trabalhamos com o Ministério Infantil, ou se você trabalha com qualquer outra área, nós deveríamos ter a oração como algo primordial na nossa vida. Porém, se nós formos avaliar um ministério com crianças, ele não pode ser levado adiante se não houver uma vida diária de oração, uma vida que nos traz intimidade com Deus. Através da oração, nós vamos aprender mais do Senhor, nós vamos receber mais da parte do Senhor, nós conseguimos ouvir a voz do Senhor. E se nós ouvimos a voz do Senhor, nós conseguimos passar para as nossas crianças que eles também podem ouvir a voz do Senhor. Sabe aquele ditado, um cego não pode guiar o outro? É mais ou menos isso que acontece. Eu não posso levar a minha criança a ter uma vida com Deus se eu mesmo não tiver esse momento diário com Deus. A segunda regra, eu te sugiro que você tenha mais do que uma versão de Bíblia para estudo. Então, que você tenha uma versão corrigida, atualizada. Essa minha é uma atualizada, então eu estudo nela, eu gosto dela, fiz uma capa linda, maravilhosa para ela, mas eu muito pouco uso ela com as crianças. Por quê? Porque a linguagem dela é uma linguagem mais difícil, é uma linguagem um pouquinho mais complicada de entender. Você que é adulto vai entender ela claramente. Por exemplo, eu vou ler um versículo aqui para você, tá? E você se coloca no lugar de uma criança ouvindo ou lendo esse versículo, tá? 1 Samuel 14 e versículo 36 diz assim, ó: Disse mais Saul: desçamos essa noite no encalço dos filisteus e despojemo-los até o raiar do dia, e não deixemos de resto um homem sequer deles. E disseram: faze tudo o que bem te parecer. Isso é um versículo. Você pensa a criança de mais ou menos 8, 9 anos, que já é uma criança que já tem um pouco mais de conhecimento bíblico, ou já tem um pouco mais de domínio na leitura, lendo esse versículo. Você acha que a criança vai entender? Não. Então imagina uma criança inferior a essa idade, uma criança de 5 aninhos por ali, que não tem totalmente domínio da leitura. Primeiro que ele nem vai ler, porque essas palavras são totalmente difíceis. Então, se ela estiver ouvindo e você fazer essa leitura para ele, para essa criança de 5, 6 anos, provavelmente ele não vai entender também. E se bem conheço as crianças, que na maioria nessa idade são tímidos, eles não vão te perguntar o que isso significa. Então, olha o mesmo versículo na versão, eu gosto muito dessa Bíblia, a Bíblia das Descobertas, eu uso muito ela, porque ela é uma NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Ela é uma tradução extremamente fácil para crianças e adolescentes. Escuta o mesmo versículo nessa tradução. Aí Saul disse aos seus soldados: vamos descer de noite, atacar os filisteus. Até o amanhecer, nós tomaremos tudo o que eles têm e não deixaremos nenhum filisteu vivo. E eles responderam: faça o que achar melhor. Mas o sacerdote disse: primeiro vamos consultar a Deus. Você conseguiu compreender a diferença? É a mesma palavra de Deus, é a mesma parte, é o mesmo trecho das Escrituras, tem o mesmo significado, porém você tem que adequar a linguagem que você usa para as suas crianças. Você tem que facilitar o entendimento para as suas crianças e não fazer dessa parte do ensino, a palavra de Deus, um fardo para as suas crianças. Por quê? Eu já tive um exemplo de uma criança, de um menino, que ele nunca gostava de ler a Bíblia na sala de aula. Primeiro, porque ele não tinha muito bem o domínio da leitura. E segundo, um dia que eu fui olhar a Bíblia dele, era uma Bíblia de linguagem extremamente difícil. Era uma Bíblia dessas que eu digo de adulto, sabe? Então eu percebi isso naquela criança. Ele tinha dificuldade de entendimento, o que causava a rejeição dele para a leitura da palavra de Deus. Então ocasionava que
muito pouco provável que ele lesse a Bíblia em casa. Por quê? Porque ele não entendia. E aí vai de você, querido professor, querido líder do Ministério Infantil, conversar com os pais, trazer esse incentivo para os pais, para quê? Trazerem essa opção, uma opção de uma Bíblia na linguagem mais fácil para as crianças. Isso vai despertar o interesse deles nas escrituras. Eles vão estar lendo e vão estar entendendo o que eles estiverem lendo. Então, traga essas duas regrinhas para sua vida a partir de hoje, uma vida de oração, até mesmo porque a oração vai te fazer mais forte, vai te dar aquilo que você necessita para levar esse ministério adiante. E a segunda dica, então, tenha mais do que uma tradução da Bíblia na sua casa para você estudar. Quanto mais versões você tiver, melhor vai ser, porque você vai conseguir comparar textos, né? Você vai ler na linguagem de hoje, você vai ler na corrigida, você vai ler na King James, você vai ter muitas traduções, o que vai te trazer um entendimento ainda maior sobre o estudo que você estiver realizando. Um grande beijo no seu coração, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.